Você percebe que há algo de muito estranho acontecendo no mundo em que vive? Que há muita confusão na nossa atual sociedade? Que há certos grupos que destoam da realidade? E que ainda grandes líderes e governos participam dessa insanidade? E tudo isso influencia sua vida. E se sente afetado, às vezes confuso, às vezes irritado com o que vê. Quero te mostrar um vislumbre do que é isso, as causas e motivos. Depois você me conta se fui claro, se você consegue conciliar as ideias trazidas aqui com o que acontece no mundo, e me diga o que você achou. No Ocidente, figuras proeminentes agem de forma estranha, com força além de sua riqueza. Se misturam nas engrenagens públicas e nos poderes políticos. Na verdade, mais do que isso, influenciam as massas, manipulam as mídias e financiam os políticos, ou seja, controlam quase tudo na nossa sociedade. Vamos chamá-los de agentes, que no dicionário está descrito como que ou quem atua, opera, agencia. Os agentes financiam políticos e, em troca, exercem forte influência nos gastos do governo. Por isso, as maiores empresas privadas dominam completamente nosso modo de vida. O que comemos, bebemos, assistimos na TV, o que vestimos e, portanto, em quem votamos. Eles são os donos das mídias tradicionais e das mídias sociais, da grande mídia do entretenimento, de todo o business. Mas, por incrível que pareça, os agentes, sendo pertencentes da classe bilionária mundial, não teriam conseguido acumular essa riqueza e todo o seu poder e influência sem o uso ativo da repressão socialista. Como eu disse agora há pouco, você percebe que há algo de muito estranho acontecendo no mundo em que vive? E esse sentimento não é de algo novo, que acontece nesse período, mas se pararmos para pensar, é algo que sorrateiramente vem se acumulando, está se inflando aos poucos, fazendo com que nos acostumemos lentamente, mas que já está em um nível tão absurdo, que é fácil identificá-lo. E isso só pode fazer parte de um plano, estruturado ao longo dos anos e que cada vez mais vem sendo aprimorado. Vou te contar o que aconteceu de fato ao longo dos anos. Preste muita atenção. Ao longo dos anos, o ataque marxista aos valores históricos do Ocidente enfraqueceu o próprio núcleo de nossa cultura, destruiu a estabilidade social de antes, extinguiu a liberdade de expressão e está silenciando o povo, fazendo assim a remoção dos obstáculos para a classe bilionária ganhar mais controle centralizado. O marxismo tem sido a ferramenta perfeita para destruir o sistema tradicional de confiança e a liberdade de expressão, responsabilidade pessoal e igualdade, independentemente de raça, classe ou gênero. Mas, como o marxismo foi usado para conter a liberdade? Vou mostrar alguns fatos e exemplos disso. O Ocidente mudou completamente na década de 1960. A Revolução da Nova Esquerda, que utilizou o movimento estudantil marxista, implementou um ataque completo a todos os valores tradicionais e lentamente quebrou a unidade e estabilidade do Ocidente. Esta pode não ter sido a intenção dos jovens ingênuos que estavam entusiasmados com a perspectiva de sexo livre e drogas. Eles provavelmente de alguma forma acreditavam na noção infantil de que liberdade equivale à falta de responsabilidade pessoal e que uma utopia ateísta de alguma forma se elevaria do modo de vida anarquista da nova esquerda, onde a única regra era satisfazer a si mesmo. No entanto, o que aconteceu na década de 1960 é o que, na conclusão do objetivo de Marx, no Manifesto Comunista, se define como derreter o sólido no ar. A Revolução Cultural da Nova Esquerda, dos anos 1960, foi o tempo em que os valores tradicionais foram abolidos e um novo conjunto de ideais ateus foram implementados. Não é de admirar que os proprietários capitalistas de grande escala, os 1% mais ricos de hoje, andem de mãos dadas com a nova esquerda, ao derrubar barreiras nacionais e buscar o domínio mundial globalista. Agora, veja o que mudou de lá para cá, e quais as consequências que estamos começando a presenciar e os impactos cada vez mais intensos. Primeiro, os mandamentos cristãos judaicos foram descartados, rejeitados, ridicularizados, e tudo foi feito através da força cultural, bancada e financiada pelos agentes, através da ciência social, em nome do progresso e avanço da sociedade.
Os ideais cristãos sobre os quais a civilização ocidental se inspirou enfatizaram confiabilidade, honestidade, responsabilidade pessoal, humildade, moderação e amar um ao outro. O egoísmo era considerado um vício, o hedonismo como uma falha, mas esses são os próprios ideais aclamados como o caminho para a liberdade de hoje. O hedonismo e a busca do prazer foram pregados como verdadeira liberdade, bem como o imenso aumento da legalização de drogas recreativas. E agora, mais recentemente, até mesmo crimes menores estão sendo legalizados. A responsabilidade pessoal foi trocada por uma crença estrita no Estado. Agora era a responsabilidade do Estado garantir que todos estivessem bem. E essa prática de fé e confiabilidade no Estado também se adequa e favorece os agentes, que através da cooperação com a nova esquerda podem controlar os políticos, os fundos estatais, o dinheiro dos contribuintes e os empregos de dentro do governo, controlando assim ainda mais as massas. Agora veja como a agenda da nova esquerda desestabilizou o Ocidente. Nenhum sistema tem sido melhor em extinguir a diversidade, a pluralidade e o respeito pela diferença de opinião do que o socialismo. Sabe como? Através da exigência de pensamento de grupo. O mesmo aconteceu na União Soviética. A repressão de ideias, a exigência de pensamento de grupo, a tolerância zero para a diversidade e a dissidência, exigência estrita de seguir as ordens do Estado. Marx estava certo ao afirmar que uma nova classe surge constantemente para substituir a velha burguesia, e a classe ateísta socialista tem sido a mais totalitária da história. Sob a falsa bandeira de proteger o trabalhador, a estrutura socialista global está alcançando seu objetivo. As pessoas acreditam ignorantemente que estão a caminho da prosperidade, enquanto são roubados por seus próprios líderes. Mas como uma ideologia vencida e fracassada conseguiu e consegue até os dias de hoje subsistir em nossa sociedade? A estrutura teórica. O marxismo encontrou sua forma revitalizada após a Segunda Guerra Mundial na Escola de Frankfurt, na Alemanha. Os intelectuais da Escola de Frankfurt permaneceram marxistas, procurando maneiras de moderar a ideologia marxista pré-guerra, a fim de torná-la mais aplicável a uma situação pós-guerra. O que muitos não refletem é que os principais intelectuais não mudaram sua ideologia após a Segunda Guerra Mundial, muito menos após a queda do Muro de Berlim. A ideologia pré-guerra continuou, agora apenas ligeiramente modificada. Esses filósofos e intelectuais lançaram um conceito de teoria crítica, implicando que a ciência não deve apenas descrever, mas também mudar as condições opressivas nas estruturas sociais. Estes são os fundadores das rebeliões estudantis de 1968, da nova esquerda na América e suas atitudes liberais em relação às drogas e narcóticos. Isso se tornou o início do sexo livre, do aborto e da revolta contra a religião tradicional. E para entender como agem, precisamos compreender que a nova esquerda subverte a mente e o coração das pessoas através da guerra cultural. Marcuse fala abertamente no livro, Uma Crítica à Tolerância Pura, sobre a necessidade de oprimir os pontos de vista da maioria da população, a fim de conseguir revolucionar a cultura. Marcuse argumenta que a realização do objetivo da tolerância requer intolerância em relação às políticas, atitudes e opiniões prevalecentes, e a extensão da tolerância às políticas e opiniões que são proibidas ou suprimidas. As palavras de Marcuse revelam a busca autoritária da nova esquerda, afirmando que reprimir a visão de mundo da maioria é necessário para alcançar o objetivo desejado. Para eles, se trata de mudar o sistema de valores e revolucionar o Ocidente de acordo com a ideologia imposta sobre nós. Aqui podemos perceber, a nova esquerda serve com seus objetivos aos agentes, pois estes dois grupos querem reprimir a visão de mundo da maioria, para mudar o sistema de valores, e assim os agentes servem à nova esquerda, usando-os como ferramenta para alcançar o que têm em comum. A ação dos agentes e seus efeitos no mundo e na nossa sociedade.
Você já ouviu falar em empresas como BlackRock? Se sim, ótimo, vamos prosseguir, mas caso isso seja novo para você, em breve farei um vídeo especial sobre ela. Estamos falando aqui de empresas como BlackRock e Vanguard. Estes são os maiores conglomerados econômicos, as principais fontes de financiamento do caos. Através desses, os agentes possuem mais de 90% da riqueza e recursos mundiais. Juntos com a classe bilionária, controlam as mídias e os governos. Eles determinam as roupas que vestimos, a comida que comemos e como votamos. Você pode pensar que isso não pode ser verdade, que tal influência não é possível de ser aplicada em todo o globo. Mas mesmo que não fosse possível, os agentes não precisam influenciar todo o planeta, mas somente alguns polos principais, alguns países-chave. E dessa mesma forma, estariam controlando todo o planeta. Logo farei um vídeo mostrando como a elite e os agentes assumem o controle de países através do assassinato econômico. Os agentes usam o marxismo cultural para um de seus objetivos, que é o objetivo em comum com o marxismo, e estão se aproximando de concluí-lo, que é a erradicação da estrutura social histórica ocidental e a criação de confusão total em massa. Os agentes, como controlam o sistema monetário mundial, estão adotando o feudalismo global no mundo de hoje. Os agentes são a elite que perverte cada cultura pura em decadência, hedonismo, guerra, confrontos raciais e agitação social. O homem é escravizado novamente em um sistema astuto de repressão política e econômica. Desde já quero agradecer por estar aqui. Ao assistir esse vídeo, espero que novas coisas despertem naqueles que não tinham consciência desta faceta do mundo em que vivemos. E para aqueles que já estão cientes de todo o ataque que estamos submetidos, espalhem este alerta aos que precisam tomar conhecimento. Vamos lá! Ainda quero concluir o raciocínio e completar o conteúdo do comunicado que trago. A subversão ideológica. A subversão ideológica é um processo de longo prazo para mudar a percepção das massas da realidade a tal ponto que, é como o que estamos presenciando em nossos dias, observando a drástica e radical mudança em todo o mundo ocidental nos últimos 30 anos. Podemos facilmente perceber que está acontecendo uma forma sofisticada de guerra cultural e psicológica. Aqui estão alguns passos que a subversão ideológica possui. Desmoralização. Isso vem acontecendo há pelo menos 2 décadas e acelerou nos últimos 10 anos. A agenda da elite está sendo inculcada diariamente nas mentes dos jovens através do entretenimento, da educação, dos blogs que eles consomem e das redes sociais. A juventude está a ser desmoralizada de todas as formas possíveis, desde ficar confusa sobre o seu próprio gênero, até voltar-se contra o seu próprio país e idolatrar líderes genocidas. Desestabilização é causar descontrole e desconfiança em massa, desmantelar e controlar a economia de países, relações externas e sistemas de defesa, assim como aconteceu com os efeitos devastadores dos confinamentos da pandemia de 2020 na economia mundial, combinados com a agitação civil dos últimos anos, que é alimentada pelos agentes. Crise e normalização. Este ciclo é contínuo. Uma crise é introduzida na sociedade, causando pânico e angústia. Esta crise só será resolvida através de uma solução. Solução essa que é fabricada pelos agentes. Uma solução artificial e milagrosa, específica que foi planejada desde o início. A essa estratégia é dado o nome de ordem através do caos. Os meios de comunicação de massa promovem constantemente ideias específicas, ao mesmo tempo que suprimem e censuram completamente pontos de vistas opostos. Por fim, quero agradecer por continuar aqui neste ponto do vídeo. Por favor, vamos aumentar o número de pessoas acordadas para o que acontece em nosso planeta. Nossa realidade não será possível mudar o que vai nos acontecer, mas é possível aumentar o número de pessoas salvas para que tenham a tomada de consciência. Deixe seu comentário. Vamos interagindo e assim nos fortalecendo.